Não é bom vivermos presos a uma rotina rasa, onde o sentido da nossa existência se resuma ao imediato. Agendas ocupadas, tarefas repetidas e uma constante sensação de cansaço. E a vida natural vai se mostrando insuficiente diante do vazio, das insatisfações e dos conflitos interiores. Mesmo quando tudo parece estar em ordem, o sentimento de que está faltando alguma coisa continua. O desejo por algo mais elevado está na maioria das pessoas, mas poucas sabem onde encontrar esse caminho. A realidade nos mostra que nós, seres humanos, ansiamos por uma vida que faça sentido, que tenha valor duradouro. Esse anseio dentro de nós revela que nós não ficamos satisfeitos com uma existência marcada apenas por conquistas externas. Queremos e precisamos de algo mais. Queremos uma vida que vá além da sobrevivência e além do acúmulo. E isso é perceptível no desejo de viver com propósito. Esse desejo de termos um propósito na vida é uma das provas de que nós queremos uma vida mais elevada. E essa busca é legítima e é espiritual. A Bíblia Sagrada nos mostra que Deus criou o ser humano com um propósito maior. E isso significa que, biblicamente, viver uma vida elevada é possível, desde que a gente entenda o caminho para isso. No fim, é isso que nós precisamos: viver uma vida acima da média, acima da mediocridade. A nossa busca deve ser de descobrir se existe uma maneira mais elevada de viver. Nós não queremos nos acomodar na mediocridade. Não basta para nós nos compensarmos com os rituais religiosos, que no final das contas são vazios, e nem com as distrações temporárias, que tomam o nosso tempo e preenchem a nossa mente de conhecimento descartável. A verdade do Evangelho nos revela que a vida elevada é possível quando nós temos Deus como referência. O Evangelho revela que nós temos um Criador e nós podemos viver a vida para a qual Ele nos criou. Esta verdade fica clara para nós no texto de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Um texto repetido da Escritura que nos desperta para o fato de que nós, seres humanos, deveríamos refletir a santidade de Deus, onde santidade significa plenitude, uma vida de completude e de elevação. Então, para vivermos uma vida elevada, é necessário entendermos quem é Deus e o que Ele espera de nós. A referência para a nossa vida não podem ser as opiniões humanas nem os padrões culturais. Deus é o modelo. E segundo a verdade do Evangelho, a santidade de Deus é o ponto de partida para nós termos uma nova forma de viver. Meditar na santidade de Deus não se trata de religiosidade ou de comportamentos exteriores. Se trata de um estilo de vida que reflete o caráter elevado do nosso Criador. A primeira coisa que esse texto nos revela é que o chamado à santidade divina revela o nosso problema quanto ao padrão humano comum. Essa escritura de 1 Pedro 1, verso 16, nos traz a palavra de Pedro, apóstolo, mencionando a escritura de Levítico capítulo 11, versículo 44, que diz que Deus é santo e nos chama também para essa santidade. Um apóstolo do Novo Testamento está citando a verdade da Torá do Antigo Testamento, de maneira proposital, para dizer que a vida cristã segue a expectativa da santidade de Deus e de que a santidade sempre foi a expectativa de Deus para com aqueles que são seu povo. No texto de Levítico, a palavra hebraica kadosh significa santo, que tem o sentido de ser separado daquilo que é comum e trivial pelo fato de ser puro e de ser elevado. E o apóstolo, quando cita esse texto, menciona a palavra no original grego ágios, que carrega também a mesma ideia, de algo que está tão acima do comum e do medíocre que se torna distinto. E assim, a santidade de Deus é um contraste com o padrão comum que nós temos para a vida. O padrão comum do mundo é superficial, egoísta e tumultuado.
O ser humano, sem Deus, vive num ciclo de decisões ruins, reações destrutivas e insatisfações constantes. A vida natural está marcada pelo nosso orgulho, pela vaidade e pela competição. Não é esse o modelo de vida para o qual fomos criados. O problema está na distância entre essa nossa condição e a condição na qual Deus nos criou para ser. Quando Deus diz, sejam santos, Ele está nos chamando para sairmos desse ciclo. Está nos convidando para viver conforme o seu caráter elevado. O chamado de Deus à santidade revela esse contraste entre o que nós somos e o que nós poderíamos ser. A segunda coisa que esse texto nos revela é que a resposta está na essência do ser e em nosso ato de aprender com Deus. A santidade de Deus não é um atributo distante, é um modelo para nós. O texto citado por Pedro, apóstolo, diz, sejam santos porque eu sou santo. Não é viver uma religiosidade ritual, é viver de forma plena, elevada, pura e integrada. Viver na santidade bíblica é viver com integridade, com retidão, com lucidez, com propósitos claros. Nesse texto, ser como Deus é trilhar o caminho da restauração, onde nossas escolhas, pensamentos e relações são transformados. E esse é um chamado para todos os que estão no Evangelho de Cristo. Jesus é o modelo encarnado dessa vida elevada e santa. Ele viveu com clareza, lucidez, amor, firmeza, poder e propósito. O seu modo de vida foi centrado em Deus, o Pai, e no próximo. Ele ensinou o caminho da humildade, da verdade e da obediência. Ele mostrou que a vida elevada não é marcada por grandezas exteriores, é marcada pela comunhão com Deus. E a palavra revelada de Deus é um instrumento prático para nos educar, nos reensinar nessa direção. Ela é capaz de nos ensinar decisões saudáveis, valores consistentes e esperança real. No fim, a resposta para uma vida elevada está em sermos ensinados por Deus a sermos como Deus. Portanto, a vida elevada é a vida para a qual nós fomos criados. A proposta de Deus não é apenas para nós vivermos, é para vivermos bem. Deus não quer apenas que existamos, Deus quer que vivamos com propósito. Não segundo os padrões diluídos deste mundo, mas segundo os padrões firmes do reino de Deus. Ele nos criou para refletirmos sua plenitude, santidade e paz. A vida elevada para nós começa com a decisão de nos voltarmos para Deus, aprendermos com Ele e seguirmos o exemplo do seu Filho Jesus. Isso exige entrega, fé e o resultado disso será a transformação. Esse é o chamado da verdade revelada de Deus. O que você fará com esse chamado? Você pode decidir continuar vivendo conforme o padrão comum que existe no mundo ou decidir se buscará viver aquilo que Deus projetou para você ser. Então, segundo o apelo das Escrituras, volte-se para Deus, aprenda com Ele. Viva de acordo com a verdade santa de sua palavra e você viverá uma vida plena que realmente vale a pena. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se esse conteúdo foi edificante para você, clique no gostei e ajude dessa forma essa mensagem chegar a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e você vai estar fortalecendo este canal e recebendo notificações das próximas mensagens. Obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.